E depois vieram mais 2 títulos, o Hotéis para Pão Duro versão Europa e o Londres, que é meu livro mais recente. Em breve eu vou estar lançando o Madrid. E aconteceu ao natural, o livro veio crescendo, anualmente eu o atualizava. E foi exatamente dessa forma, foi a minha experiência para poder proporcionar ao passageiro uma radiografia, um 3x4 do melhor, mais barato. Partindo do princípio que você pode muito bem abrir mão do luxo e ir para o popular. Foi só isso. Com dignidade. Claro, sempre. Na Tribuna Independente de hoje, você, telespectador da Rede Vida, vai entender um pouco mais sobre turismo e conhecer algumas maneiras de viajar com muito mais qualidade, com muito mais economia e também com muito mais segurança. Na Tribuna Independente, você pode participar do programa através do telefone 0 operadora 17 32159600, o telefone que já está no seu vídeo. Um dos motivos de grande interesse, um dos grandes interesses do telespectador da Rede Vida e também do povo brasileiro e de todo o mundo é o turismo religioso. E um dos maiores especialistas sobre esse tipo de turismo que está hoje aqui na Rede Vida Televisão, que é o Raul. Raul, o mercado de turismo continua sendo o que mais impulsiona a atividade turística no mundo e no Brasil também, em termos internacionais? Tranquilo, porque quando se fala da maior indústria do mundo, é a indústria do turismo. Se você imaginar quantas pessoas o turismo emprega e o que ele gera de divisas aos países, então é realmente importantíssimo. Sobre o aspecto turismo religioso, Neto, para a gente começar a falar do maior centro hoje, que é Roma, que é Itália, o Vaticano, para você ter uma ideia, na Capela Sistina entram 12 mil pessoas diariamente. É a média da Capela Sistina. Então, por aí você vê quanto o turismo é atrativo e quanto o turismo religioso é importante no mundo de hoje. Você, além do turismo por lazer, o turismo religioso hoje é realmente muito procurado e está tendo uma importância muito grande. Raul, é possível fazer um turismo religioso, principalmente para a Europa, de uma maneira econômica? Como é que uma pessoa pode viabilizar a sua viagem de turismo religioso ao longo da vida? Veja bem, o turismo, você para dividir o que é um turismo econômico, o que é um turismo relativamente a preço médio, o que regula muito o turismo é a qualidade dos hotéis e dos serviços que você se propõe a prestar. Se você presta um serviço em que você pega o passageiro, dá um receptivo, dá uma assistência no aeroporto, coloca o passageiro no hotel, lhe dá todas as garantias que ele terá, os ingressos garantidos, os convites garantidos, então ele estará tendo um serviço, um bom serviço e vamos dizer, uma garantia de que ele tem todo à sua disposição. É um turismo econômico esse? Não. Não é relativamente econômico, depende do que você entende de economia. Mas é um turismo que você tem garantia, o que é diferente. Raul, dentro do público que você atinge, um grande percentual é daquele cliente, daquele turista que eventualmente nunca teria feito uma outra viagem internacional, ou seja, seria a sua primeira viagem internacional e por isso ele também quer se cercar de uma certa estabilidade e segurança na qualidade do serviço que ele vai ter? Olha, Neto, a resposta é afirmativa. É afirmativa. Nós estávamos, por exemplo, comentando aqui um pouquinho antes, né? E você ouviu, se você quiser hoje um apartamento em Londres ou em Paris ou em Roma e chegar sozinho, a dificuldade de você conseguir um hotel é muito grande. Por quê? A máquina do turismo hoje. O turismo virou moda. O turismo hoje é mundial, não é turismo regional. Deixou de ser aquele turismo regional. O turismo é mundial. Há uma frequência muito grande. Pra você ter uma ideia, se recebe hoje 40, 50 milhões, a Itália recebe 50 milhões de turistas, se você dividir isso por 365 dias, a quantidade de turistas que entram, e turistas que vão para todos, vão para negócio, não vão homens de negócio, vamos excluir daí, mas são turistas que vão para passear, para conhecer,
para fazer o turismo religioso, para conhecer as basílicas, para conhecer a Itália nos seus grandes santuários, e conhecer a Itália como um país bonito que é. Estamos falando de Itália, assim, ver a Espanha, que tem um grande serviço de receptivo, de prestação de serviço da Europa. O turismo hoje é uma máquina que realmente move o mundo. Na Tribuna Independente de hoje nós estamos falando sobre turismo com o especialista Wilson Júnior, sobre viagens econômicas, com o especialista em turismo religioso Raul Wilson Leite e também com o consultor, professor e especialista em turismo Virgílio Carvalho. Virgílio, eu queria, dentro desse menu que nós estamos oferecendo hoje para o telespectador da Rede Vida Televisão, que você focasse um pouquinho sobre a questão do turismo no Brasil. O turismo no Brasil é caro? Vende-se uma imagem de que o turismo no Brasil é comparativamente mais caro ou igual a um turismo internacional? Isso é a realidade, Virgílio? Não, cada vez mais os destinos turísticos do Brasil têm se tornado mais econômicos e mais acessíveis. A evolução e a quebra do paradigma de que turismo era um bem de consumo supérfluo, ou seja, era uma atividade que só as pessoas que tinham poder aquisitivo poderiam fazer, isso foi quebrado durante os últimos anos. Já no governo passado, o turismo recebeu a homenagem de ser a principal ferramenta de distribuição de renda, de fixação do homem à terra e, principalmente, de gerar emprego e renda capazes de ocupar a nossa população. Como quem viaja leva dinheiro das regiões mais ricas para as regiões mais pobres, turismo hoje não é mais um bem de consumo supérfluo, é a principal ferramenta de distribuição de renda. Então, logo essa atividade passa a ser um instrumento importante para a gestão e para os governos brasileiros. Os empresários de turismo têm colaborado muito com toda a dificuldade das companhias aéreas, com a crise que a Varig atravessou, atravessa ainda, mas esperamos se recupere rapidamente. Outras companhias que vieram com tarifas econômicas, tanto como TAM, Gol, fizeram com que mais brasileiros viajassem pelo Brasil. Só para que a gente possa ter uma ideia, e os companheiros aqui, especialistas da área também sabem, o ano passado no Brasil, pelo menos 1.200.000 pessoas viajaram de avião pela primeira vez. Porque continuam viajando muitas pessoas, mas os RGs, como nós controlamos quem viaja, muitas vezes são em número pequeno. Agora sim, começamos a abrir esse mercado. Com a baixa estação, com certeza os brasileiros poderão viajar mais pelo Brasil, têm viajado internacionalmente, mas o Brasil é o destino do momento. Não só com os equipamentos hoteleiros que foram criados e de grande categoria, mas principalmente um Brasil que vai ver a sua costa, 8.000 quilômetros de praia que agora vão ser vivenciados na temporada que vem por mais de 10 navios, fazendo com que o Brasil voltasse a sua autoestima e a vontade de conhecer o Brasil, cada vez mais econômica, porque as operadoras conseguiram adaptar o sonho dos seus clientes ao bolso, inclusive com a estabilidade econômica facilitando em longos pagamentos. Isso tem feito com que mais brasileiros possam viajar pelo Brasil, quebrando o paradigma de que era uma atividade de poucos. Então o Brasil é o destino do momento, embora a concorrência internacional seja grande, a relação dólar-real é uma relação positiva para quem quer sair, e muitos brasileiros acabaram viajando para fora, mas cada vez mais estão aprendendo a viajar pelo Brasil, conhecendo o Centro-Oeste, conhecendo o Nordeste brasileiro, que é o grande destino do momento, não só para brasileiro, mas também começamos a conquistar o turismo internacional, que faz com que o Brasil chegue a quase 5 milhões de passageiros, 10% da Itália, menos de 10% da Espanha, menos ainda de quase 8% da França, que foi o maior destino turístico mundial, com quase 70 milhões de turistas. Mas o Brasil internamente tem crescido e o Brasil chega este ano já a quase 50 milhões de brasileiros viajando pelo Brasil. Não podemos nos esquecer que nós somos um continente. Quando falamos de Europa, não adianta dividir em estados como Itália, Espanha e França, porque só São Paulo entram e saem por aqui por ano 40 milhões de passageiros nos nossos aeroportos. Olha, você, telespectador do Brasil, já percebeu que tem aqui a opção. Se tiver interesse sobre um turismo internacional econômico, nós temos aqui o Wilson para responder as suas perguntas. Se for sobre turismo religioso, o seu interesse está aqui. O Raul Leite, um dos